sentir a Tua presença viva entre nós. Senhor, não queremos desperdiçar nenhum minuto desse tempo que o Senhor vai ter conosco aqui, falando conosco agora. Que haja compreensão, que haja aceitação, que haja entendimento perfeito e que o nosso coração receba como terra fértil essa palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Infidelidade, a arma secreta de Satanás. É secreta porque muitas vezes ela está na cara e ele finge que não é nada, e ela pode ser também chamada de arma sutil. E por que ela é secreta? Porque ela é sutil, nem sempre está escancarada, como eu disse. Ela é adornada quase sempre com boas intenções, de boas intenções, o adorno dela. E na maioria das vezes, ou quase sempre, para as pessoas que estão sendo alvo dessa infidelidade a Deus, ela funciona como algo inofensivo. É o famoso nada a ver, né? Isso é o jovem que fala, né? O jovem, eu fico estudando o jovem. De vez em quando eu vejo uns programas assim, os jovens falando, e eles mudam a língua, o queixo muda, né? Que isso, né? Mas fica legal, não fica? Fica muito bonitinho. Não fica bonito para mim, né? Que sou menos jovem. Por que Satanás faz dessa forma? Porque Satanás não é sábio, mas a Bíblia diz que ele é ardiloso de guerra. E se ele é ardiloso de guerra, ele arma estratégias que não deixem transparecer o que ele quer lá na frente. Então ele entra com conversas ou com atitudes, como eu disse, adornadas de boas intenções, etc. E às vezes nos confunde mesmo. Quantas vezes, amados, eu estava, enquanto preparando essa mensagem, quantas vezes eu hoje vejo que eu entristeci o coração de Jesus, de Deus, mas eu volto lá naquela época, mas eu não sabia disso, mas não sabia porque talvez me faltasse um entendimento melhor, alguém que tivesse uma boa vontade de nos esclarecer, porque está na Bíblia. Então eu quero ler agora a passagem que está em Apocalipse, capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 18. Essa é uma das cartas à igreja de Tiatira. Cartas que Jesus dita e fala para João na ilha de Pátimos, e João escreve, e então, endereçada a ela, mas os irmãos vão perceber que as coisas que estavam acontecendo na igreja de Tiatira são coisas que são conhecidas por nós hoje, e que infelizmente acontecem em algumas igrejas, ou em todas as igrejas, numa parte menor ou um pouco maior. E por que acontece? Nós vamos tentar desvendar esse mistério nesta noite. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim, estou lendo na linguagem atualizada, da versão atualizada da Bíblia King James, está projetada ali na tela também. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança. Olha quanta coisa boa, irmãos. Bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto,
tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E, portanto, retribuirei a cada um de vós, de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira, e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então, somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe considerei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, Jesus dizendo, né? Também lhe darei a estrela da manhã, que é Ele mesmo. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O que se iniciou em Pérgamo, então agora se oficializa em Tiatira. Aquilo que foi visto nas 3 primeiras igrejas e nas 3 primeiras cartas, Jesus fala com a totalidade da igreja. A partir dessa 4ª carta, ele começa a falar às pessoas. Note que ele fala, aquele que fizer isso terá essa consequência, e aquele que não fizer terá essa outra consequência. Então ele agora, ele muda, né, a partir dessa carta, por algumas razões que nós vamos ver aqui. A infidelidade a Deus, e até muitas vezes infidelidade vista pelos que se chamavam cristãos, se denominavam cristãos, era uma infidelidade que eles achavam que não era fútil. Nota que, primeiro, Jesus começa, eu conheço as tuas obras. Olha o que ele conhece, eu conheço o teu amor. A igreja tinha um amor. Conheço a tua fé, conheço o teu ministério, conheço a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Irmãos, Jezabel não estava nessa igreja. Jezabel, a que ele diz aqui, é um espírito de Jezabel. Ele está falando do estilo Jezabel. Podia ser até que tivesse uma mulher lá chamada Jezabel, mas não, ele não estava se referindo, porque ele vai falar das características de Jezabel, que aconteceram lá no Antigo Testamento. A mulher que perverte um país, o seu reino, sutilmente, levando as pessoas daquela época lá, do rei Acabe, a entenderem que apenas estavam seguindo aquilo que o governo estava mandando. Não, nós não deixamos de servir ao nosso Deus, nós temos o nosso Deus. E aí começam as sutilezas de Satanás. Deixa eu fazer uma afirmação para você aqui, que eu posso abalar a sua estrutura teológica, mas eu tenho comprovado isso. Satanás não está muito preocupado
se você vai sair da igreja e servir a Ele. Ele até prefere que você fique na igreja e sirva a Ele. O que Satanás quer é a infidelidade daqueles que se dizem cristãos, servos de Deus, para com Ele, Deus. Então o troféu, eu diria que o troféu de Satanás é ver que aquele que se diz servo de Deus é infiel a Deus. E ele, como acusador, ele não perde chance de dizer, olha lá fulano. Você disse que ele é bom? Que ele disse, olha lá. Não foi assim que ele foi fazer com Jó? Ele chegou lá e disse assim, conhece meu servo Jó? Aí ele não tinha o que apresentar, disse, mas também o senhor blinda ele, o senhor cercou de todos os lados, ele não tem problema de nada. Deixa ele livre para você ver como é que ele vai. Aí o Senhor autorizou. Não mexe em tudo, menos na vida. Mas pode fazer o que você quiser com ele. E você vai ver a fidelidade de Jó. Então, isso, irmãos, eu quero que a igreja guarde. Se você puder escrever isso, colocar aí, colocar nos umbrais da sua porta, colocar no celular para despertar todos os dias para você lembrar disso. Satanás tolera infidelidade. Deus não tolera infidelidade. Satanás aceita que você fique 10% com ele e 90% com Deus. Deus não aceita que você fique 1% com Satanás e 99% com ele. Amém ou não amém? Amém. A incorporação, então, de práticas pagãs, idolatria, materialismo, estava entrando naquilo, mas entrava não numa pregação clara assim, nós temos que ser materialistas, nós temos que ser pagãos. Isso é uma das astúcias de Satanás, uma das astúcias do inimigo. Ele não confronta, ele não diz que o seu Deus não serve, ele só diz assim, mas isso também pode. Isso, você é servo de Deus, mas isso também não tem nada a ver. Mas isso, qual é o problema? E quando ele acha uma oportunidade de dizer assim, mas você está fazendo isso, mas você está abençoando pessoas. E quando vê alguma coisa errada e que você está sendo levado a praticar alguma coisa errada, ele diz assim, mas você está fazendo por amor. E aí começa a levantar as pessoas entre os próprios cristãos, dizendo assim, que amor é esse, irmão, que você não perdoa, que você não... Nós temos que perdoar qualquer tipo de problema. Aliás, eu tenho pregado aqui, que uma vez havendo arrependimento aqui na igreja sobre qualquer problema, é impossível essa pessoa ser punida, porque senão estaria contra a Bíblia. Nós não podemos punir uma pessoa, eu não tenho essa autoridade, porque nem o próprio Jesus faz isso para aquele que se arrepende, não o que tem remorso, mas o que se arrepende. Então, são táticas. E Tiatira ficava próxima a Pérgamo, era um importante centro comercial. Mas cada uma das associações comerciais, cada um dos centros, cada um do segmento comercial, tinha uma entidade que eles dedicavam como, eles eram devotos dessa entidade. Então, os eventos sociais, os eventos comerciais, tudo aquilo que eles pudessem levar, eles carreavam, eles centravam na adoração dessas divindades. Eu fico me lembrando, irmãos, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram dedurados, foram denunciados, porque o rei Nabucodonosor baixa um decreto dizendo assim, todo mundo agora, que está aqui dentro, vai ter que adorar a estátua que eu fiz, o meu Deus, e a estátua que eu ergui de 30 metros de altura. E vocês vão ter que fazer. Agora, esses 4, eles trabalhavam na província da Babilônia. Eles eram sustentados por esse governo. Eles, puxa vida, vai cuspir no prato que comeu, rapaz? Você está aqui, o governo está te pagando. Eles não eram escravos como os outros que estavam no patamar dos outros, eles estavam num patamar melhor, eles estavam como se fosse assessorando, porque Nabucodonosor, inteligente que era, e ele queria ganhar o mundo todo, todas as pessoas que ele visse de qualquer país, de qualquer lugar, e que fossem muito inteligentes, ele pegava para si, não interessava a religião do camarada. Não interessava o Deus que ele servisse. Ele disse, eu quero comigo, porque eu quero os melhores. Foi por isso que ele pegou. Daniel pegou o Ananias, Misael e Azarias.
que o rei, então, transcreve o nome deles, dá um passaporte de dupla cidadania para ele, e fala: aqui você vai chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu imagino, irmãos, a cena, quando tocava lá os instrumentos, que ele diz, quando ouviram os instrumentos e tal, todos deverão adorar, e todo mundo cai de joelho, boca no chão, Sadraque, Mesaque e Abednego em pé. Logo foram vistos. E alguém vai ao rei e diz: eles não fizeram caso, fizeram pouco caso, eles não deram atenção ao que o senhor está dizendo. É porque eles estavam prontos a morrer e foram colocados para a morte, mas para não abrirem mão da sua fidelidade a Deus. Eu fico pensando, se fosse hoje, não no mundo, porque há pessoas que estão morrendo. Se você vai negar ou não vai o nome de Jesus? Não, ou mutilam. Mas, de repente, aqui no Brasil, que às vezes a gente é um pouco mais fraco, e eu estou me referindo a alguns, eu não me referindo a todos, aqueles que não estão querendo pagar um preço da fidelidade. Eu imagino que haveria talvez um bate-papo deles aqui, sabe o que é? Vamos fazer o seguinte: a gente ajoelha, bota a boca no chão, finge que estão orando discretamente, e falamos com o nosso Deus. Mas quem visse os três ajoelhados e orando ao Deus deles, não escutando o que eles estavam falando, eles diziam assim ali, mas já mudaram de time. Agora, eu fico preocupado com os irmãos, os outros judeus, os outros israelitas, que viriam e diziam: mas até Sadraque, Mesaque e Abednego, então vamos nós também. Isso, irmãos, eu tenho falado aqui na igreja, chama-se aparência do mal, que nós temos que fugir da aparência do mal. Embora eles tivessem, vamos supor que fizessem, isso é uma conjectura minha aqui, eles não fizeram, mas eles fizessem, ainda que eles tivessem um coração sincero, eles estavam passando uma aparência do mal. E eu digo aqui na igreja, irmãos, que eu acho que é pior a aparência do mal do que o próprio mal, porque o mal, você é o mal, vou fugir do mal, mas a aparência você não tem como fugir, porque a aparência é a aparência do outro para você. Perceberam? As pessoas, está me parecendo que o Isaías, e se ele não me disser que está parecendo, ele vai sair com aquela impressão dizendo que está parecendo. Não é verdade? Então, esses eventos sociais que centravam-se na adoração dessas divindades, estava lá o povo de Deus indo. E Deus começou a ver aquilo, e Jesus fala isso com João, escreve aí. Por quê? Porque havia uma necessidade, eles entendiam que havia, os cristãos, uma grande pressão para que os cristãos, então, participassem desse estilo idólatra, seja por razões econômicas, ou seja por razões sociais. Irmãos, há lugares que eu sei com qual intenção eu vou, mas se eu percebo que alguém pode olhar para mim e não entender a minha intenção, eu não vou. E eu não sou obrigado a ir aonde eu não quero ir. Ninguém é obrigado a me levar para o lugar aonde eu não quero ir, e aonde eu não possa glorificar o nome do Senhor, ou, se eu não posso glorificar, que pelo menos eu venha a passar uma impressão de que estou aderindo àquele sistema. Isso para Deus é muito sério. Já para Satanás, ele disse: não, nem todo mundo aqui. Eu gosto dos crentes, mas lógico que ele gosta, porque ele quer pegar a gente. Porque eu digo, ele não precisa te tirar da igreja. Se ele colocar você com um pezinho, com 10%, com 5% de vida, naquilo que ele semeia, ele está feliz. E só que ele vai tentar mais 5%, mais 7%, mais 12%, até que ele, de repente, consegue te levar. Mas mesmo que não consiga, não vamos entrar nesse aspecto, ele vai causar um estrago muito grande, porque Deus vai se entristecer. Se há uma coisa que Deus não tolera, uma das coisas que Deus não tolera,
eu acho que ele, eu imagino, não sei, com a minha capacidade limitadíssima de imaginar, eu imagino como Deus fica muito triste quando algum de nós é infiel a Ele, em todas as áreas da nossa vida. Por que ele fala de Jezabel? Olha só, quem não conhece essa história de Jezabel. Irmãos, fiquem tranquilos, já tem gente lá operando, pelo que estou percebendo aqui, trata-se de uma libertação. Aquele que não tem estrutura, não vá, fica aqui dentro. Estão lá pessoas cheias do Espírito Santo, e maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Fiquem tranquilos. Bem? Essa é uma das artimanhas do inimigo, para que nós agora aguçemos o ouvido para lá e não saibamos o que está falando aqui. Eu tinha quase certeza que alguma coisa diferente ia acontecer, porque a igreja batiza 4 de manhã, a igreja traz 20 e poucos para receber aqui. Eu estou orando essa semana toda, tenho mandado os irmãos aqui que receberam meu zap, confia, faz assim com a mão, vocês que receberam, vem, não esqueça, preste atenção, porque o inimigo faz mas ele aqui está vencido, ou então nós não somos igreja de Cristo, irmãos, em nome de Jesus. Então, se liguem aqui, porque daqui a pouco vocês vão saber o resultado, de que lá fora está tudo resolvido, porque maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Então, o estilo Jezabel é semelhante, é uma arma secreta, onde ela começou, ela deu uma capacidade ao povo judeu, ao povo de Israel, de crescimento financeiro muito grande. Muito grande. Eu pediria que, Joel, vá lá, fala no nome de Jesus, amarra o demônio e leve para uma sala para não fazer barulho aqui. Ele quer isso, ele quer show, tá? Eu não posso sair daqui agora, mas o irmão vai lá, fala, amarra, pode ir lá. Fiquem tranquilos, irmãos, fiquem tranquilos. Há alguns irmãos aqui que disseram que queria ver uma libertação, né? Mas já está ali. Então, ela levava o povo a crescer, a prosperar. É uma sutileza. Eu ouvi um pastor me dizendo, há uns anos atrás, que um irmão falou assim, pastor, eu tenho o coração na obra de Deus. E eu vou dizer uma coisa, eu fiz uma fé hoje na loteria, não sei o quê. E pastor, ora aí para ganhar, porque o dízimo é grande, pastor. Se eu ganho 300 milhões, pastor, são 30 milhões. Pastor, o senhor vai construir a igreja, o senhor vai fazer o que? Está amarrado em nome de Jesus, maldito seja o seu dinheiro. E se você ganhar, será para a sua perdição. Agora a batata quente na tua mão, vai para lá. Mas nem me fale nisso mais. E às vezes nós temos esse pensamento, mas pastor, mas o senhor vai negar? O senhor vai negar? Eu vi um fato, me contaram um fato, e a pessoa merece credibilidade, numa igreja em Belo Horizonte, em que o pastor, antes de orar pela oferta e trazer a oferta, ele sabia que tinha umas pessoas ali que estavam frequentando, não eram membros ainda, mas ganhavam dinheiro ilicitamente. E ele disse, irmãos, a oferta só dos membros da igreja, por gentileza, visitantes, não venham ofertar, porque eu não sei o lastro do seu dinheiro, e eu não quero aqui esse dinheiro para não nos amaldiçoar. Não me leve a mal, fique à vontade, mas eu prefiro que você não faça isso. Só os irmãos da igreja vão ofertar. É muita autoridade para falar um negócio desse, né, irmãos? Mas está dentro desse princípio que nós estamos fazendo aqui. Mas olha só, um outro estilo, o estilo de Balaão. O estilo de Balaão. Por quê? Porque se você colocar aqui, se você olhar a igreja de Pérgamo, o anjo da igreja de Pérgamo escreve, e as duas estavam interligadas, o que aconteceu em Pérgamo foi para Tiatira, assim declara aquele tal, conhece o seu lugar, apesar disso permanece fiel ao meu nome, não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo
quando Antipas me... Tá. Tem contudo contra ti algumas admoestações. Versículo 14 de Apocalipse 2. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão. E essas doutrinas de Jezabel e de Balaão são primas entre si, são irmãs. Pessoas conhecem, mas eu vou resumir aqui, né? Quando Balaque, sabendo que Balaão era um profeta, que Deus falava pela boca dele, Balaque chama Balaão para profetizar, porque o povo de Deus era muito numeroso, e ele disse, vai lá e profetiza contra Israel. E todas as vezes que ele ia lá profetizar, primeiro ele não queria e tal, eu já preguei aqui também sobre isso, até que um dia o tutu, l'argent comptant sur la table, foi mais forte e ele foi. Mas tudo que ele profetizava contra, dava a favor do povo de Deus. E aí Balaque ficava muito bravo com ele, rapaz, você está... Não, eu já disse para você, então faz de novo. Ele fazia, e tudo que ele fazia, dava o reverso, dava o inverso, abençoava o povo de Deus. Aí ele teve uma sacada genial, sutil, de Satanás. Ele falou, Balaque, mais ou menos isso, eu estou resumindo, tá, irmãos? Há uma coisa que eu conheço nesse Deus, o que é? Ele não tolera infidelidade. Leva esse povo para ver as top models que tem lá na terra lá do Balaque. Leva lá para ver as mulheres, eles vão ficar malucos com aquelas mulheres lá. E não deu outra, irmãos. Ele falou, por quê? Porque Deus, quando vir que eles vão se juntar com essas mulheres, que não são o povo dele, estão indo contra a palavra dele, Deus vai ficar furioso e vai resolver a questão a seu favor, porque vai punir, e Israel vai entrar numa situação difícil, mas não deu outra, não deu outra. O povo foi lá e começou a ver aquelas top model lá da turma dos inimigos, e olhando, oh Deus, oh glória. E aí começaram a casar e se prostituíram com essas mulheres. Mas não deu duas. Deus arrebentou com o povo de Israel. Então, qual é a teoria de Jezabel e também de Balaão que se encaixam aqui? É quando as pessoas percebem que não há hipótese de eu negar o nome de Deus, quando as pessoas percebem que não há hipótese de você vir no meu ouvido e dizer, você não tem que ser crente, você não tem que trabalhar na igreja, você não tem que ir orar pelas pessoas, tem negócio enjoado, orar pelas pessoas, cada um dá conta de si diante de Deus, farinha pouca, meu pirão primeiro, para com isso, o pastor não merece, e que a igreja não sei o quê, tem um monte de gente lá que não faz nada, larga para lá. Se ele falar isso para mim, antes dele terminar, eu disse, está amarrado em nome de Jesus, rapaz. Está amarrado? Que isso? Como é que você vai falar? Então ele não fala isso. Ele entra com uma outra coisa, ele entra com algo que ele vai me propor, que parece um excelente negócio, mas que se torna uma infidelidade a Deus. Quantos estão entendendo isso? Eu não quero entrar em detalhes, irmãos. Você pega, não é que eu estou com medo de entrar em detalhes, não, porque se eu entrar em detalhes, não sai daqui hoje. Quantos estão acompanhando? Festas pagãs, lugares que você não tem que estar, porque o nome de Deus... Deixa eu ensinar uma coisa à minha igreja. Se outro pastor prega isso, e nós temos visitantes aqui, fica lá com o teu pastor, obedeça a ele. Mas, às vezes, a gente tem palavras máximas. Eu não gosto de máximas. Deus está em todo lugar. Nananina, não. Ele pode entrar em todos os lugares, mas Ele só está, e eu te provo na Bíblia, onde Ele é adorado e glorificado. Então, Deus está no carnaval? Mas ele entra no carnaval, se ele tiver um propósito, vai lá, arranca aquele que está lá e diz assim, eu tenho uma palavra para você. Porque ele domina, ele entra no terreiro de macumba, já fez isso com pessoas que hoje são pastores. Ele fala, mas ele não está lá no terreiro de macumba, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então ele pode estar na sua casa, mas ele pode não estar na tua casa. Será que Deus está na sua casa a todos os momentos?
Ou você acha que ele está sentado na sala olhando o seu quebra-pau com a esposa, com o filho, chuta o pau, dá um chute na tartaruga, dá um tapa no pescoço do papagaio, e Deus está ali? Ele entra, fala com alguém, algo que precisa ser falado. Então, essa doutrina de Balaão é uma doutrina sutil, de perverter com nada a ver. Se eu não estou precisando casar, até porque as mulheres de Israel, se você ler a história antes, tinham sido eliminadas, elas tinham morrido por uma outra coisa lá. Então, os homens vão casar com quem? Vão casar com homem? Homem com homem não vai dar. Então, duro com duro não dá bom muro. Ele foi em cima. Claro, nós temos aqui um monte de homens que não têm mulheres. Então as mulheres estão lá, está aqui as mulheres, nada errado. E Deus vai entender, porque Ele disse, crescei e multiplicai-vos. Oh, que sutileza infernal. Tiatira era uma cidade próspera, mas era contaminada pela infidelidade. Amados, eu não tenho a menor dúvida que há muitos crentes hoje que são infiéis, mas são prósperos, na cabeça deles, eu não tenho dúvida. Conheço crentes, conheço pessoalmente pessoas que têm muito patrimônio, muitos bens, e ganham muito dinheiro, mas são infiéis a Deus. Eu não estou me referindo a dízimo, mas ele também está dentro do contexto. Eu estou me referindo à infidelidade. Infidelidade. E infidelidade, ela é tão séria que eu não posso dizer assim, Deus está em primeiro lugar na minha vida, nesse quesito. Não, Ele está no único lugar na minha vida. Já imaginou? Pastora Vera, minha esposa, olha para mim. Você é a esposa que está em primeiro lugar, tá? Mas eu tenho segunda, tenho a terceira. Mas ela está em primeiro. Eu fico mais dias com ela do que... Misericórdia do Deus divino. Quem ama isso aí, irmão? Nesse quesito, Deus não pode estar em primeiro lugar, Ele tem que estar em único lugar. Um único lugar, Ele não pode tomar um lugar. Ah, mas Ele tomou o principal, mas e os demais? É aí que entram as sutilezas. Quem tem ouvidos, ouça. Estão entendendo isso, irmãos? Agora, eu quero fechar aqui, irmãos. Isso é tão sério para Deus, que Ele entra falando com Tiatira, diferente das 3 cartas que Ele fala. Você não precisa conferir agora, mas você vai pegar depois Apocalipse e ler do 2, o capítulo todo, que começam as cartas, até o capítulo 3 todo. E você anota isso que eu vou te falar agora. Eu vou ler aqui para você, só para você ver um negócio aqui, quer ver? Éfeso, a primeira. Ao anjo da igreja ele escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Jesus. A igreja de Esmirna, que é a segunda. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Ele já vai preparando aqui o terreno. Agora, na igreja de Tiatira, ele diz assim, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve, 2 pontos. Põe por gentileza, data show. Põe por gentileza Apocalipse 2,18 de novo. Olhe comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim declara o Filho de Deus. Primeira coisa que ele diz, eu sou o Filho de Deus. Parem um pouquinho, não vá mais adiante. Porque as pessoas estavam fazendo de outras pessoas semelhantes ao Filho de Deus. Maria, mulher importantíssima nesse processo, mas ela não é o Filho de Deus. Empreendimentos estavam trocando, estavam tirando aquele
que era o único que veio para eles, e colocando outras coisas. Mas olha o que ele vai falar a seguir: cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando de julgamento. E ele entra dizendo que ele vai adoecer, ele vai arrancar, ele vai matar. Agora você pensa que ele vai continuar falando, e na igreja em Sardes diz: ao anjo da igreja escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. O único lugar que ele diz, aqui é o Filho de Deus, e aquele que tem chama de fogo, os olhos são como chama de fogo, os pés como bronze, é nessa carta aqui. Ele disse assim: vai começar a haver um julgamento, vocês estão brincando comigo, por causa dessa infidelidade que começa em Pérgamo e passa para Tiatira. Irmãos, eu não quero me alongar, mas eu queria que você agora, por uns segundos, colocasse a pensar, se colocasse a pensar, o que é infidelidade? Infidelidade. Pense um pouquinho. O que será que você tem feito que agora o Espírito Santo diz: mas isso é infidelidade? Você não tem sido totalmente fiel a Deus. Você tem 90, 60, 50, 85% fiel a Deus. Você acha que você, casado com a sua esposa, vai aceitar que a sua esposa diga para você: meu marido, eu te amo muito, você sabe, eu não deixo de fazer o seu bife à milanesa, eu não deixo de fazer os seus torresmos, eu não deixo de fazer a sua batata frita, eu não deixo, inclusive, você de ver o futebol. Estou contigo até, não sabe, todo o tempo estou aqui, paixão. Mas olha só, eu te amo muito, mas eu também estou gostando de outro. Eu sei que a gente que diz: não, com quanto que você fica comigo, você pode ter mais 20, né? Eu não estou falando desses, porque esse já é o Satanás. Você pode ir à igreja, mas desde que você não deixe de marcar o ponto aqui, nos lugares que eu armo para você, não estou falando desses. Você acha que um marido, cadê os maridos? Olha para mim aqui os maridos. Cadê os maridos? Principalmente os fortes. Levanta aí, Wesley. Não imaginou, Wesley? Já imaginaram, irmãos? Ele disse: não, tudo bem, mas só não pode deixar faltar aqui, mas pode dar um passeio por aí. Você acha que o marido vai falar isso? Hein? Agora, como é que você vai achar que o marido da igreja, o noivo da igreja vai gostar? Não, tudo bem, desde que você venha 3 cultos por semana, que você dê o dízimo, que você canta um louvor, que você dê glória a Deus e aleluia e tal, você também pode ir lá fazer isso, isso, isso. Você acha que Deus vai achar isso? Seja inteligente, irmão, você acha isso? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você acha que Deus precisa de você? Acha que Deus tem medo de te perder? Não, Ele não gosta de te perder. Mas Ele já até disse que muitos serão chamados e poucos escolhidos. A presciência de Deus, e as pessoas confundem com predestinação, a presciência de Deus, Ele sabe quem vai estar no céu, Ele sabe quem não vai estar no céu. Mas Ele é tão amoroso que até Ele sabendo que o Judas não vai estar, Ele dá oportunidade a Judas. Já pensaram nisso, irmão? Enviou 12, Judas estava lá junto, 2-2, um dos 2 era o Judas. E deu-lhes todo o poder, estava lá Judas com outro impulso: em nome de Jesus, sai dele, e saía. Por quê? É o amor de Deus, que até o último instante Ele está pronto para pegar você, e Ele chora quando Ele vê a sua infidelidade, Ele fica triste com isso, mas Ele não precisa de mim, não precisa de você, nós é que precisamos dEle. E para nós termos tudo de Deus, nós precisamos ser fiéis a Ele. Não podemos deixar Ele desconfiar de nada de nós. A esposa não aceita a amante, mas quase sempre a amante aceita a esposa. De vez em quando ela começa a cobrar: olha, já estou, tem 2 semanas que você não vem aqui, hein?
não é? A gente conhece casos. Então o diabo, que é amante, ele aceita que você venha à igreja, mas pelo menos uma vez por mês. Você vem aqui fazer isso assim de errado. Irmãos, nós estamos vivendo tempos finais. Eu quero encerrar porque nós estamos vivendo tempos finais. Quando Deus me chamou para pastorear uma igreja, eu perguntei a ele se ele estava falando sério mesmo. Porque tem muita igreja, eu ia ser mais uma. Tem gente com muito melhor formação do que a minha. Pessoas que estudaram nas melhores universidades, uma das maiores dos Estados Unidos é a Oral Roberts. Eu não estudei lá. Mas também conheço igrejas abençoadas por pessoas que fizeram um propósito com Deus e que não têm nenhum estudo. Isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a gente começar bem e terminar mal. Mais importante que eu digo, é mais importante de ser observada para a gente não fazer. Nós não podemos começar uma coisa bem. E eu lembro quando eu comecei empolgado. E eu orava ao Senhor, disse: Senhor, não me deixe enjoar do cheiro das ovelhas. O cheiro das ovelhas não são vocês, é o cheiro forte, é uma analogia. Porque o cheiro de ovelha é forte, dá dor de cabeça. Quem já chegou perto de ovelha, forte. Senhor, não me deixe enjoar. Aí eu vou aceitar trabalhar para o Senhor. Mas o Senhor precisa estar comigo em todos os momentos. Porque eu sei que vai ser difícil. Difícil como? Difícil porque vai chegar uma hora que quase vão querer me convencer de que eu estou errado e os outros que está tudo certo. E eu quero morrer antes. Se eu estiver bandeando para esse lado, eu quero morrer antes. Então, quando eu disse ao Senhor, eu creio, eu conheço tanta igreja boa, irmãos, mas graças a Deus conheço mais igrejas boas e fervorosas do que aquelas que não são e que não querem ser. Então, esse negócio porque o cristianismo está em baixa, tem decadência, isso é palavra do capeta. Entra na internet aí, você vai ver quantas pessoas estão sendo salvas em outros países, aí, países frios como a Suíça. Milhões e milhões de pessoas, não é milhares, não, milhões. Em outros lugares onde a igreja é perseguida, aí é que dá mesmo. Então eu creio nesse evangelho, nesse cristianismo. Então, o que eu estou precisando que a igreja entenda? É que para ser de Jesus, nós temos que pagar um preço, não o que ele pagou. E esse você primeiro não tem para pagar, e você não pode substituir o sacrifício de Jesus. É dele, acabou. A Hebreus diz que esse foi o sacrifício que fez e completo, e não há nenhuma sombra de dúvida sobre ele. E é o perfeito, não. Mas o preço que você precisa abrir mão e confiar mais em Deus, dizendo: não, eu não vou correr atrás dessas propostas escusas e dessas coisas que as pessoas estão me dizendo. Mas tem tanta gente indo. Pois é, mas tem tanta gente indo. Mas você não é tanta gente. Tem tanta gente fazendo, pastor, isso agora é moda. Mas aqui não é moda. Nossa igreja é uma igreja leve. Os irmãos que estão chegando aqui já estão frequentando há um tempo. É uma igreja leve, é uma igreja que não entra em usos e costumes. Nós não conversamos sobre isso. Não ficamos perseguindo você, se você... Não. Mas nós trabalhamos por princípio, dizendo assim, vamos trabalhar com Jesus na fidelidade 100%. E o resto você vai ver, ele vai enxergar. Quando eu demonstro essa fidelidade a ele, eu demonstro um amor a ele. Porque eu não estou na lei. Se eu estivesse na lei, você é fiel porque está na lei. Piscou fora. Eu costumo dar um exemplo, que nos Estados Unidos, né, como é que se respeita a lei de trânsito lá, né? Mas é porque a multa é muito alta. A comparação que eu quero é que você vá ao Japão. É por educação. Eles pensam no próximo. Eles não avançam sinal
ainda que o sinal abra para ele, se tiver uma pessoa passando, e se essa pessoa, eu vi lá, porque já fui lá algumas vezes, a pessoa vai passar, agradeceu porque deu a oportunidade, aí a pessoa fica lá do lado de lá fazendo assim para ele. E aí o cara não pode ir embora, o pastor falou assim, olha lá, pastor, olha lá. Enquanto o camarada que está agradecendo não for embora, ele não sai com o carro. Ele não vai embora, ele já está na calçada. E o motorista está lá esperando, tem que ficar. Aí ele deu um tchauzinho e foi embora, ele falou, como sinal, já estava quase fechando de novo. A fidelidade nos tempos atuais, e se você agora percebeu nesse finalzinho, tem uma conexão com a mensagem que eu preguei há 2 domingos, nós estamos pregando agora, desenvolvendo ela, sobre a liberdade. Essa igreja trabalha em liberdade, mas você é responsável pela sua liberdade. Por isso que é difícil. Então, ser fiel quando eu tenho total liberdade, é muito difícil. Mas ser fiel quando eu estou sendo encostado uma escopeta, uma baioneta na minha costela, eu nem tremo, nem olho para os lados, porque tem algo me segurando. Não tem graça, é lei. O que Jesus quer é o seguinte, você tem toda a liberdade, e agora você talvez entenda melhor o versículo do apóstolo Paulo. Todas. Sabe o que é todas no grego, irmãos? Eu já falei a tradução, fala aí bem alto. Todas. Todas as coisas me são lícitas. Pausa. Matar, me é lícito. Roubar, me é lícito. Eu posso fazer. Me é lícito, que eu estou dizendo que não é legal não, tá, irmãos? Eu posso ou não posso? Mas nem todas me convêm. Essa chama-se liberdade. Quero orar pela sua vida, meu amado, em nome de Jesus. Não vou te trazer ao altar, a não ser que você queira vir. Sempre a igreja sabe disso. Eu digo, fica sentado, eu vou orar, mas eu quero ir ao altar. Você tem liberdade, eu não vou te... Eu não falei para você vir ao altar. Nunca acontecerá isso aqui. Então, se você quiser vir ao altar e ajoelhar aqui nessa oração, fique à vontade. Mas eu vou orar. Mas eu peço que você coloque a mão assim no teu coração e diz, Senhor, sonda o meu coração. E parafraseando o salmista no Salmo 139, eu não vou dizer ver se há em mim algum caminho mau, porque o que eu vou falar é um caminho mau, mas eu quero falar, vê se há em mim alguma infidelidade para contigo, e me mostra. Senhor, eu quero ter a alegria, Senhor, de chegar diante de Ti, e o Senhor me dissesse, Isaías, vem aqui, eu estou aqui com a lista daqueles que você pastoreou, e eu vou falar o nome de um por um, e você vai me dar conta deles. Aí eu quero ter uma alegria, do Senhor não me puxar a orelha, dizendo assim, por que você se deixou dominar, e corrompeu a palavra que eu te ensinei? Isso vai ser uma tristeza muito grande, mas se Ele me disser, vinde aqui, bendito meu, vem para cá, para o meu lado. Mas eu quero que Ele fale com cada um de vocês, cada um dos irmãos, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança tudo aquilo que eu tenho preparado para vocês desde antes da fundação. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar um espírito fiel a cada um dos servos que estão aqui, mesmo os visitantes. Senhor, eu quero profetizar, Pai, dias de vida abundante, dias e muitos dias sem fim de vida abundante. Senhor, eu quero profetizar que o Senhor vai se alegrar conosco só por causa da nossa fidelidade. Eu quero, Senhor, que o Senhor venha sobre cada servo e serva com uma unção sobrenatural e um amor que somente o Senhor tem, e mostre a cada um de nós, a mim e a cada um de nós, o quanto o Senhor nos ama, e por isso o quanto o Senhor fica triste, porque é amor demais.
quando o Senhor fica triste. Que nós não aceitemos espíritos de Jezabel, espíritos de Balaão, proposta que às vezes parece que, olha, eu estou prosperando. Não, se não é de Deus, não serve para nós. Pai, ajuda-nos a enfrentar isso, porque é dificílimo demais da conta, muito difícil. Senhor, imagine alguém aqui desempregado e vem uma proposta para trabalhar num lugar escuso, num lugar amaldiçoado, e a pessoa passando necessidade, não tendo leite para comprar para os seus filhos, e o Satanás entra com uma proposta. Senhor, que coisa difícil, mas é possível, porque se eu não crer que o Senhor é capaz de me dar uma proposta melhor que essa, e rechaçar a de Satanás, então é melhor eu nem te servir. Ajuda-me, Senhor, ajuda cada um de nós. Queremos ser o povo mais feliz da terra, como a Bíblia diz que nós somos, mas ajuda-nos a mostrar a nossa fidelidade a Ti, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Quantos receberam essa palavra?